Nós precisamos desaprender constantemente para reaprender na era atual. Eu preciso ter um norte muito claro sobre qual é a minha entrega e para quem é essa minha entrega. O vermelho é pare. Se algum desses, pessoas, clientes e resultados, apresentar a luz vermelha, essa decisão provavelmente precisa ser revista. Seja lá para que lado você olhe, é coisa confusa, é coisa fluida, é coisa se transformando. E a gente realmente, assim, não adianta lutar contra isso. É normal que um departamento que busca entregue para aquele que vai um passo à frente, que vai entregar para outro, que vai chegar ao ponto final dessa rotina de trabalho, haja algum conflito, mas que todos entendam que eles estão voltados para o mesmo objetivo. Fabiano Pivotto tem mais de 30 anos de experiência no varejo. Iniciou sua carreira em 1994 no canal Supermercado e acompanhou de perto a evolução do atacarejo desde sua expansão no país. Atuou em empresas como Sonai, Walmart, Grupo Big e Carrefour. Hoje ele é CEO do Grupo IMEC, a quarta maior empresa do varejo alimentar do Rio Grande do Sul. Aos 46 anos, segue aprendendo e reaprendendo todos os dias, valorizando o equilíbrio entre o trabalho, os exercícios e o tempo com a família. Um grande líder hoje que entrega o que as pessoas realmente desejam, é o líder que entrega esperança. Nós precisamos ter ambientes que as pessoas tenham vontade de estar, que elas queiram estar naquele ambiente minimamente. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no episódio do podcast Rumo e hoje a gente vai bater um papo sobre supermercados, varejo, indústria e como tudo isso num cenário de muita instabilidade pode gerar ainda crescimento, gerar evolução e dentro de uma preparação para esse momento que não é mais momento, que é contínuo, que é constante, que é a transformação que não para. Então, como se preparar para isso? Como ser antifrágil? E para isso eu trouxe o Fabiano Pivotto, uma experiência incrível, vocês já viram no teaser aí, na preparação, na entrada do podcast, para a gente trocar ideias e criar, né, um conhecimento aqui juntos para que você, quando nos ouve, aproveite e também, né, transforme a organização que você lidera. Pivotto, bem-vindo. Muito boa tarde, Marcelo. Um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder bater esse papo, conversar um pouco sobre temas tão relevantes para o nosso cenário atual, econômico, de varejo e também tudo que tem impactado a nossa vida enquanto negócios e também enquanto pessoas físicas. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar essa conversa falando sobre o cenário, que seja lá para que lado você olhe, é coisa confusa, é coisa fluida, é coisa se transformando. E a gente realmente, assim, não adianta lutar contra isso, não adianta reclamar, não adianta buscar um lugar que esteja estável, porque não há esse lugar. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente se adaptar, aceitar, primeiro, aceitar, e segundo, se adaptar. Então, conta para mim, vamos falar das questões, né, de cenário. Acho que o primeiro ponto que a gente pode falar do cenário econômico é a questão do custo do dinheiro, a taxa de juro, que a gente fala custo do dinheiro, mas é custo do estoque, né? Como é que esse custo está te impactando, e depois a gente vai falar de todas as mudanças e tensões aí que você pode já trazer para a gente sobre o cenário. Bom, esse é um ano que tem desafiado qualquer tipo de empresa, não é diferente com uma empresa que opera em varejo alimentar. A gente observou essa crescente da taxa de juros desde o final do ano passado e do início desse ano, e também a crescente de custos, a inflação que isso trouxe, o que pressiona de duas formas. Pressiona
para dentro da empresa em termos de custo e pressiona também na vida das pessoas, o que reduz a capacidade e o poder de consumo das famílias, dos consumidores em geral. Isso tudo coloca uma pressão de dificuldade na geração de receitas da empresa, de qualquer empresa, no mesmo momento que faz crescer custos. E aí nós precisamos ser muito criativos e seguros financeiramente. Se de um lado a gente tem juros exponenciais, como a gente assistiu nesse primeiro semestre do ano, há que se colocar uma segurança de caixa muito forte na empresa e assegurar, inclusive, o plano de expansão no momento desse, porque no momento de juro alto é um momento de recurso caro. E aí nós temos que ter muita segurança com qualquer plano de expansão e qualquer ação financeira que se tome numa empresa que opera num cenário desse. E do outro lado, as pessoas com o poder de compra reduzido nos faz perder receitas, justamente quando cresce custos, traz um outro problema que está acontecendo à tona, que é a expansão concorrencial, a quantidade de pontos de vendas que nascem a cada período aqui no Rio Grande do Sul, e temos assistido isso também no país, mas essencialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, nós estamos vendo isso de uma forma acelerada. Era um estado que tinha menos habitação concorrencial e nesse momento passa por essa transformação. Então você tem uma elevação de custo com uma redução de receita justamente no momento que a concorrência aumenta. E no meio disso, o cliente mudando de hábitos por decisão ou por necessidade. Num cenário econômico desse, onde a inflação pegou em cheio muito do que as famílias consomem, desde o seu custo de energia elétrica, desde o seu consumo de alimentos até o seu material de limpeza e por aí vai, essas pessoas estão com o poder de compra reduzido. Diante de uma oferta maior, está feito o pacote para tornar qualquer ambiente de empreendedorismo mais desafiador do que ele por si já é. Então, aqui nós estamos falando realmente de um cenário ambiental que desafia. Eu quero ir além. Eu quero falar um pouco sobre as transformações também na questão do comportamento das pessoas. Que além de tudo isso que você falou, no econômico, na redução da capacidade de compra, a gente também está tendo mudanças de famílias menores, menos filhos, mais pets, mais bet. Então, tem mais pet e tem mais bet, que estão levando uma quantidade expressiva de recursos que antes eram designados para alimentação, eram designados para outras tarefas, outras atividades das famílias, sejam elas de alta renda, de menos renda, enfim, claro que as de menos renda têm um papel preponderante na economia brasileira e também tem um impacto aumentado em relação a essas questões que a gente está colocando aqui. Enfim, como é que você está vendo isso? E ainda tem a questão externa, que é geral, global, e que deve estar afetando o Rio Grande do Sul de uma forma também mais intensa quando você fala de exportação. Vocês são grandes exportadores aí para o resto do mundo. Como é que está essa coisa do comportamento? Como é que está essa coisa da visão internacional? Bom, em partes, essa questão do comportamento, eu acho que a gente tem duas coisas, né? A mudança de forma, você bem falou, de famílias que estão sendo menores, e também a mudança de hábitos. As pessoas estão procurando mais saudabilidade, mais itens que têm a ver com o cuidado pessoal em muitas formas, e isso muda bastante também como a gente pilota as lojas e o sortimento que se oferece e que forma nós apresentamos isso para cada consumidor e para cada comerciante, no caso de pessoas que compram no atacado. Sim, então tem uma mudança que nos faz a gente avançar e também corrigir a rota o tempo todo e atualizar as lojas para atender essas demandas de mudança de forma familiar, mudança de hábito de consumo e também de onde se destinam os valores nesse momento mais com o recurso menor, digamos assim.
E sim, temos bets, temos pets, temos que dividir horas com custos mais caros de lazer, que as pessoas também não podem abrir mão, o comer fora está mais caro às vezes, e as pessoas também têm esse direito de fazer isso e procuram por isso. Então a gente divide e vai fatiando cada vez mais este recurso menor. E do outro lado, você tocou num ponto super importante, que é essa questão das exportações, nesse momento, sim, afeta uma série de fábricas. Eu vou pegar um exemplo, na Serra Gaúcha nós temos o setor moveleiro produzindo com grande parte da sua produção em algumas das fábricas dedicadas à exportação aos Estados Unidos, e que travaram isso momentaneamente e tomara volte rápido, mas não há sinal para isso nesse momento. Então, isso causa também um desequilíbrio econômico, porque no primeiro momento você tem demissões inevitáveis. E essas pessoas, até se recolocarem, até esse dinheiro começar a girar novamente na economia, isso causa um desbalanço regional. É super relevante também. E aí, voltando um pouco no que falava antes, se nós já temos um cenário inflacionado, de alta de juros, de um consumo recuado e uma expansão concorrencial de varejo maior, isso só agrava essa situação e nos coloca numa posição de estarmos atuais e atendendo a demanda do cliente primeiro. Nós precisamos nos antecipar, atender aquilo que o cliente quer, aquilo que ele precisa com antecipação, porque nós temos que pegar o cliente com aquele dinheiro que ele está disponível e decidindo comprar. E aí, Pivolto, como é que a gente pode enfrentar essa questão do cenário tão fluido? Como é que você vê isso? Qual é a tua forma de enfrentar a fluidez, essa quantidade de mudança contínua? Como é que você faz isso? Como é que você enxerga essa realidade? Você usa alguma ferramenta? Olha, eu tenho utilizado uma frase que é: nós precisamos desaprender constantemente para reaprender na era atual. Tudo que a gente viveu de varejo, de empresas, nos traz uma bagagem enorme para colocar em prática no momento atual e no futuro. A experiência é super válida, mas nós precisamos considerar que as coisas estão mudando o tempo todo de maneira frenética, horas por mudanças decididas, horas porque as pessoas estão precisando mudar por algum outro motivo, exemplo, motivos financeiros. Então nós temos que desaprender o tempo todo e reaprender e adaptar os nossos ambientes para os consumidores, para aqueles que nós temos como foco de atender rapidamente. E isso nos faz ter também convicções. Nós precisamos decidir qual é o cliente que nós queremos atender, montar os nossos negócios para esses clientes e com convicção avançar. E atender esse cliente rápido, como eu falei, para que ele decida por este negócio enquanto ele está com esse dinheiro para gastar. Nessa jornada, a gente conversou que você tem aí, para monitorar esse processo, você criou um farol. Então eu queria tratar dos 3 temas, porque, a gente debateu, né, eh, tratar dos 3 temas e como é que você monitora o movimento das transformações dentro de 3, eu entendi, 3 pilares, 3 variáveis fundamentais do negócio, como você acabou de citar. Então, primeira variável. Primeira variável, pessoas. Segunda variável, clientes. Terceira variável, resultados. Eu tenho utilizado aqui uma forma, uma analogia para explicar isso para as pessoas que trabalham comigo, que esse farol de preferência esteja verde nas 3 luzes. Cada decisão nossa, cada movimento estratégico precisa pensar o que causa na vida das pessoas que trabalham dentro da empresa, para os clientes e para os resultados. Se essas 3 luzes estiverem verde, nós temos a certeza que estamos avançando com a estratégia e a convicção de que montamos a decisão correta, o caminho certo. Se uma delas estiver amarelo, ainda é possível se avançar, porque nem sempre nós vamos conseguir alinhar os 3. Alguns momentos nós vamos ter que tomar decisões ou criar alguns caminhos que podem deixar algum desses 3 em atenção, seja o impacto nas pessoas internas, seja o quanto eu consigo atender o que o cliente está me demandando ou o quanto isso traz de resultado final. Mas o vermelho é pare. Se algum desses, pessoas, clientes e resultados, apresentar a luz vermelha, essa decisão provavelmente precisa ser revista, nós precisamos voltar rapidamente
e repensar o que nós estamos decidindo ou a estratégia que nós estamos tomando, porque nós podemos estar avançando em algo que tem um risco para a empresa, para os clientes ou para as pessoas que trabalham na nossa empresa, que são super importantes, que no final eu costumo dizer que um negócio como o nosso é feito de pessoas atendendo pessoas. Mesmo no digital, nós temos pessoas que separam mercadorias que vão parar na casa das pessoas. Então, nós somos feitos essencialmente de pessoas para atender a demanda de outras pessoas e ligar o produto da indústria até o nosso ponto de venda, até o consumidor ou até aquele que compra para abastecer o seu negócio. Eu achei interessante, você deu uma simplificada boa, né? Você tem um farol aí que, olha, eu vou monitorar três variáveis e caso uma delas não esteja bem, eu tenho que parar, ou esteja mais ou menos em amarelo, eu vou ter que dar uma atenção muito forte. É como a gente pegar um carro e fazer uma viagem de 1.000 quilômetros. A gente não está monitorando tudo o que está acontecendo no carro, cada parafuso ou cada rolamento que está acontecendo no carro, mas a gente monitora lá fundamentalmente 3 indicadores, né, a velocidade que está acontecendo, se a gente tem combustível e a temperatura do carro. São 3 coisas. A gente faz uma viagem de 1.000, de 2.000, de 3.000 quilômetros, basicamente monitorando 3 variáveis. Achei isso interessante porque no mundo de tanta complexidade, de tanta possibilidade de controle, você vê indicadores caindo, né, do céu, é muito difícil a mente humana controlar tudo isso. Então, quando você fala: "Puxa, eu vou dar foco em 3 coisas", me ocorreu aqui a questão do carro, né. Eu faço uma viagem de 3.000 quilômetros olhando só 3 coisas também. Então, é uma simplificação e é uma simplificação positiva, na minha opinião, que faz acontecer. Vamos aprofundar sobre a questão das pessoas, as pessoas que trabalham hoje. E aí você está num setor que tem uma dificuldade, que está travando uma luta, intensa em relação a, primeiro, recrutamento, depois engajamento, manutenção das pessoas no trabalho e, obviamente, a capacidade de desenvolvimento dessas pessoas para que elas evoluam, né, em suas carreiras, na sua busca, né, de crescimento pessoal, profissional. Conta para mim como é que é o monitoramento dessa primeira variável do teu farol. Bom, isso para mim é construir um ambiente de respeito, um ambiente seguro para que as pessoas convivam. Afinal, de longe há muito tempo, o apenas salário, apenas remuneração já tem se provado que é ineficaz. Nós precisamos ter ambientes que as pessoas tenham vontade de estar, que elas queiram estar naquele ambiente minimamente. E aí é preciso lembrar também que nós estamos numa transição geracional, e aqui não faço juízo de qual geração está certa ou errada. Eu vejo muita crítica em relação às novas gerações que chegam ao mercado de trabalho, mas é fato que cada geração altera em relação à forma anterior, em relação à geração anterior, e a nossa não foi diferente. Agora, eu ainda tenho perguntas sobre o primeiro item do farol, né, porque eu compreendo essa questão e, de fato, concordo 100% com o que você falou em relação ao ambiente de respeito, ao ambiente de segurança psicológica é fundamental. Eu defendo muito a questão do reconhecimento, as pessoas serem reconhecidas, mas tá osso, continua osso. As pessoas você tem dificuldade de encontrar pessoas, porque você tem opções hoje da pessoa, montar uma renda adequada, somando aí os benefícios do governo, com trabalhos na própria internet, seja um Uber, seja ela está vendendo alguma coisa, enfim, as pessoas que se defendem, as pessoas que são mais, focadas em realizar, elas acabam tendo uma atratividade muito forte pelo mundo, de diversas, atividades, sem tanta relação com o trabalho tradicional. E como é que você está enfrentando isso? Porque isso eu já sei que é geral, não existe uma região do Brasil onde as coisas estão suaves, né. Todas as regiões estão tendo que lutar muito para completar seus quadros e para mantê-los.
funcionando e alinhados. Como é que você trabalha essa questão quando, historicamente, o varejo tem a coisa da carreira, da jornada, do crescimento como atratividade, mas ele demora muito e as pessoas hoje estão muito ansiosas. Marcelo, para mim, pessoas é o que define um negócio como o nosso, é o que liga o que nós compramos de mercadoria até a outra pessoa que é o cliente. Nosso negócio é feito de pessoas atendendo pessoas. Mesmo na compra digital, você tem alguém separando essa mercadoria, embalando para que isso chegue até a mão do consumidor, são pessoas. E aí é importante a gente ter um ambiente que essas pessoas queiram estar. E nós estamos numa transição geracional, muita gente tem criticado a geração que agora chega ao mercado de trabalho. É preciso lembrar que quando trocamos a geração anterior pela nossa, também muitas vezes nós fomos criticados. Então, isto é natural, mudar a forma de uma geração para outra é algo natural. Acho que nós precisamos agora é aprender com essa nova geração o que é que eles têm como prioridade e começar a adaptar nossos ambientes de trabalho também para acolher tudo isso. Ser um ambiente inclusivo, um ambiente de respeito, um ambiente de confiança, para que as pessoas, então, se sintam realmente capacitadas e seguras para realizar o seu trabalho. E aí nós vamos conseguir levar isso da melhor maneira para o segunda luz desse farol, vamos chamar assim, que é o cliente. Então, essa questão das pessoas, eu fazendo uma conclusão aqui, eu entendo que a gente tem que aceitar que ter mão de obra para varejo hoje é um desafio que precisa ser vencido com mudanças e transformações e o abandono daquela fantasia de que algum dia a gente vai ser como já foi antes. É simplesmente abandonar essa história, entrar pesado com tecnologia, entrar pesado com novos processos que vão permitir que a gente trabalhe com as pessoas que a gente tem disponíveis, que estão engajadas realmente querendo, e são menos pessoas, né? É uma quantidade menor de pessoas, as vagas estão abertas, mas é, o que é importante é simplesmente aceitar que tem menos gente e que a gente vai ter que se virar com menos gente. Então, vamos fazer as mudanças necessárias para seguir com menos gente. Vamos para o segundo item, segunda variável do teu farol aí, que são os clientes. E aí, como é que você monitora isso? Como é que esse é um tema que eu amo. Como é que você fica atento se as coisas estão indo bem, se não estão indo bem? Como é que é esse farol? Sem dúvidas. Bom, você tocou num ponto importante, nós temos hoje uma quantidade de vagas disponíveis, sim, que nós não conseguimos preencher. Isso tem a ver com quantidade, nós não temos todas as pessoas que nós precisamos. E aí, se por um lado tecnologias não substituem tudo que o ser humano faz, pelo outro, complementam. E a gente está vivendo esse momento em que a tecnologia tem ajudado em muitas frentes para tornar coisas mais produtivas, coisas mais automáticas e inclusive no atendimento ao cliente. Recentemente, onde eu estou, nós implantamos um aumento significativo nos caixas de autoatendimento para suportar essa dificuldade. Padarias de autoatendimento em que nós abastecemos por trás dos balcões e o próprio cliente se serve pela frente do balcão. Então a gente vai encontrando maneiras de driblar um pouco, pelo menos, essa falta quantitativa de mão de obra e também de atividades diversas que compõem um negócio como o nosso. É uma dificuldade real, você tocou num ponto super relevante e que não tem uma forma só de ser vencida, eu acredito que são várias, entre tecnologias e entre coisas que já vêm há algum tempo, mas que precisam ser aceleradas, exemplo, setores de autoatendimento. Você sabe, você sabe que eu vi essa história do Samuel, né? Que ele fez isso no enxuto, e aí ele, o pessoal queria, achou que ele estava ficando louco, ele botou sofá, ele botou, e na verdade, assim, muitas pessoas que já estão aposentadas, pessoas idosas, vão sim ao supermercado para esse contato, para essa conversa, para essa interação, e ele valorizava isso, por quê? Porque ali aquele local estava para atender as necessidades dos clientes. Se a necessidade é essa necessidade vai ser atendida. Então achei essa história é muito legal, mesmo muito divertida. Ele contou para gente num dos encontros até presenciais
da Rumo, onde a gente estava discutindo saúde mental. E aí eu quero aprofundar uma questão que você trouxe. Quando você fala de farol, você pode estar verde, você pode estar amarelo, você pode estar vermelho, né. Como é que você mensura isso no nível do cliente? Quando eu falo de pessoas da organização, ok, você está tendo muita demissão, se você está tendo muita confusão, né, muita briga dentro da loja, a gente sabe que isso acontece de vez em quando, e aí eu, às vezes, já fui chamado para debater com as pessoas e tal. Eu falo assim: "Olha, eu quero que vocês tenham paciência com o gerente da loja, esse homem, essa mulher, ela ela merece respeito, porque são muitas ocorrências, né, é demanda". Olha, eu tive conversando uma vez com um VP de RH do Carrefour. Ele falava o número de coisas que acontecem numa grande rede. É inacreditável. Para uma pessoa leiga, uma pessoa que não está aí, é difícil de você trabalhou lá, é uma coisa até difícil de acreditar que possa acontecer tanta coisa errada, que tanta coisa inesperada, dentro de um único dia. É um negócio louco. Então eu primeiro tenho o maior respeito pelas pessoas de operação das lojas, porque realmente não é fácil. Agora, o que que muda quando você sai do verde? Vamos pensar que o verde é que está tudo bem, né, você está no paraíso, no Olimpo, aquela coisa é que quase não existe. E como é que você cai para o amarelo? Quais são os pontos de atenção aí? Olha, as missões de compra dos clientes precisam ser realmente um ponto de atenção enorme. Aqui onde eu estou, e não é diferente de muitas empresas de varejo, nós trabalhamos com 2 canais: o de atacarejo, o de atacado, e o de supermercados. O de supermercados pretende atender aquela missão de compra de momentos do consumidor. Cito um exemplo: uma receita, uma receita culinária, um momento de maior fracionamento, maior frescor. Este momento precisa ser bem percebido e bem montado no ambiente de loja, desde o sortimento até como eu monto esse circuito de compra para que esse cliente identifique num supermercado a facilidade de adquirir esta missão de compra que ele está tendo voltado a esse canal de varejo. Por outro lado, no atacarejo, eu costumo dizer que são mais motivos que levam os clientes até o atacarejo. E o primeiro deles, sendo bem prático, é preço. O atacarejo nasceu com esse viés de ter um custo mais baixo e repassar essa precificação para o cliente final. Então, também no atacarejo, prestamos atenção nas necessidades do cliente, desde como montamos a loja para ela ser mais prática para quem transforma, um transformador que compra o autosserviço em atacado, um revendedor de um pequeno comércio que também faz o seu estoque no atacarejo, e o consumidor final, que agora tem migrado ao longo desses últimos anos também para esse ambiente de compra. E, neste momento, prestamos atenção muito enquanto o quanto esse cliente está mudando os seus hábitos. Se a gente pensa no consumidor final que está pensando em mais saudabilidade, nós temos que pensar num sortimento mais voltado para isso. Desde um hortifruti com muito frescor, mas também uma linha de naturais e de outras categorias. A gente está vendo crescer esse ambiente todo proteico, é muita proteína em vários produtos que estão embarcando, e nós temos que estar atento a essa inovação de sortimento e prestar atenção como nós apresentamos isso para o cliente para atender essa tendência de mercado, citando este exemplo, esta necessidade específica, sem contar a conveniência, o quanto as pessoas estão com a Sim. questão do tempo em prioridade. Então montar lojas que também não tome o tempo das pessoas. As pessoas precisam ir rápido e fazer as suas compras da maneira que querem, a não ser aqueles que ainda utilizam o supermercado para o famoso passeio, como o exemplo que nós vimos aí de uma rede que colocou lá o caixa lento para conversar com o cliente, que eu achei genial. Para esse cliente, essa necessidade era legítima. Então prestar atenção no cliente é isso. Se ele está com pressa, que possamos atender ele com pressa. Se ele quer conversar, que possamos atender. Interessante, interessante. Bom, seguindo ainda, né, nessa linha do cliente, um dos assuntos que eu debato muito é que o perfil comportamental dos clientes, ele varia loja a loja. As lojas são completamente diferentes. As pessoas falam assim: "Eu tenho um grupo de lojas que são as lojas médias, ou tem um grupo de lojas que estão, sei lá, dentro de determinadas situações". Eu falo: "Gente, ok, você pode tentar simplificar, mas tá muito difícil simplificar". Eu acho que cada loja
tem o seu comportamento específico e vai ter um sortimento específico para atender aquele grupo de pessoas que é totalmente diferente. Então, mesmo sendo da mesma classe social, eh, se é um casal jovem, uma pessoa, duas pessoas morando juntas ou uma pessoa morando sozinha, você tem uma coisa muito diferente da família inteira. E quando você falou de jornada, né, de compra, né, o elemento específico, como é que você está tratando isso em relação aos teus clientes e que ações estratégicas são mais relevantes aí na reflexão sobre o que fazer quando tratar todo mundo igual, todas as lojas iguais começa a não funcionar? E assim, só fazendo um parênteses com o que você falou, que eu acho muito legal. Eu costumo dizer que o nosso negócio ele é feito de entrar mercadoria por uma área de recebimento, colocar no meio da loja transformada ou colocada na prateleira e sair pelo caixa. Simples assim. Parece que só entra, vai para o meio e sai. Mas no meio há uma complexidade enorme. Você falou bem. Operações 5 caminhões, 3 doca, um equipamento para levar, chega lá, põe, tira preço, precisa ter os caixas abertos, precisa estar de um jeito, pregamos um atendimento, tem que funcionar, enfim. Aí a complexidade se desmembra em milhões de atividades realmente no dia a dia e, de fato, essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Mas voltando para o farol, primeiro, ele está verde na decisão. Ele estar verde no resultado é uma consequência. Quando eu falo que eu preciso alinhar essas 3 luzes verdes no momento que eu estou tomando uma decisão, montando uma estratégia, eu preciso refletir o que isso causa nas pessoas, o que causa para o cliente e qual é o possível resultado. Neste primeiro momento, eu tenho que ter um alinhamento verde, no máximo amarelo, porque nem tudo que nós decidimos consegue combinar essas 3 hélices. Porém, do outro lado, para ser efetivo em resultado, nós estamos vivendo esse momento concorrencial de expansão muito forte. É normal que quando abre uma loja concorrente na frente da outra, você perde um pedaço de faturamento até que as coisas se estabilizem, mas quando o cliente se mantém fiel àquela marca, é sinal que você está acertando as suas estratégias e as suas decisões. Neste momento, a empresa que eu estou abriram o equivalente ao tamanho dela nos últimos 2 anos em unidades próximas das nossas. O mesmo tamanho da nossa empresa foi a quantidade de lojas que abriram as portas próximo das nossas em 24 meses. Bom, nós tivemos as nossas dificuldades, sem dúvida, mas o cliente continua optando pela nossa loja e nós não caímos, pelo contrário, nós temos crescido ano a ano na base de mesmas lojas. Então isso é um sinal de que esta luz verde agora também se traduz em resultado quando nós crescemos clientes e crescemos o nosso faturamento nesse cenário. Ok. Bom, tudo isso vai te levar ao terceiro item do farol, que é resultados. Então, você viu, puxa, tá legal, estamos bem aqui com pessoas e a minha jornada de redução é de aceitação de que eu vou ter menos disponibilidade. Aí, segundo, eu vou para cliente, que é uma jornada de diferenciação de não só pessoas diferentes, mas momentos de cada pessoa diferente. Então, tem que estar preparado aí, né, para atender os clientes que eu escolhi atender. Não dá para atender todo mundo o tempo todo. São, né, aí geraria um custo gigante e certamente não permitiria você ter lucro. E aí agora a gente chega na terceira variável aí, que é resultado. Como é que você compõe isso e o que você observa dentro do acompanhamento dessa variável? Se você tem uma loja que ela tem mais frequência e mais fracionado, as pessoas que compram naquela loja são mais conveniência, você precisa pensar nisso e montar essa loja mais fracionada, mais conveniência e mais rápida possível, porque é o que esse cliente do entorno dessa loja está buscando. Se você tem uma loja mais abastecedora, se a missão de compra se mostra que você tem mais gente fazendo o abastecimento quinzenal, semanal, de mês, então você precisa montar ela com um volume maior e apresentar ela dessa forma. O fato é que qualquer uma delas vai ter os 2 públicos, e a gente monta para o maior público e também deixando a opção do atendimento, a democracia, a forma de atender também para aquela quantidade menor
de pessoas que vão ir numa missão de compra diferente. Você tem uma loja abastecedora que vende muito no início do mês e, ao mesmo tempo, nessa mesma loja, você tem alguém numa ocasião especial, que é uma das missões de compra, indo lá buscar uma massa especial, com uma passata, com um vinho, com um queijo especial naquele momento, e nós precisamos conseguir atender essas duas coisas. Então dá para pilotar essa diferença loja a loja e prestar atenção também nessa missão de compra que não é aquela principal. Olhando isso, por exemplo, como o canal supermercado. Já no atacarejo, isso é um pouco mais reduzido, digamos assim. A gente começa pelo motivo preço, motivo embalagens maiores, disponibilidade de múltiplas unidades, caixaria, tudo mais, a parte institucional para o transformador agrupado, uma linha de perecíveis que pretende atender todos os públicos, e aí você tem características de montagem um pouco diferentes, elas estão mais preocupadas com a agilidade do carrinho, do comerciante até o consumidor final, e o circuito de compras é montado dessa forma. E sempre prestando atenção em qual é o sortimento relevante para cada uma dessas lojas, para cada uma dessas regiões, com características específicas de acordo com o hábito de cada região. Esse conceito de fazer o mínimo para se alcançar aquilo que é desejável, né? Essa é uma postura muito realista em relação ao que é possível de ser feito. Então, tipo, eu gostei desse teu pensamento, né? Poxa, eu tenho que fazer o mínimo para alcançar aquilo que é desejável, não tentar abrir várias frentes, todas as modas, todos os objetos brilhantes que aparecem, todas as, né? Todas as sugestões que aparecem, eu vou lá e corro atrás, ou os fornecedores da moda, eu vou atrás. Não, você está falando de, olha, eu preciso sustentar a minha operação com um custo baixo para que eu possa enfrentar essa jornada de transformações. E para isso eu preciso ter um norte muito claro sobre qual é a minha entrega e para quem é essa minha entrega. Então, se você tem um norte claro de para quem é a entrega e qual é a entrega, você evita algumas aquisições, você evita algumas despesas que eventualmente gerariam, né, um preço mais alto, uma fragilidade econômica em relação a despesas fixas, sem de fato agregar valor ao cliente final. Essa reflexão do que é o mínimo, eu acho muito interessante. No teu caso, como é que você constrói isso? Se eu quiser para o meu negócio, ou alguém tem um negócio bem longe do Rio Grande do Sul, não é teu concorrente, né? E tira, de fato, construir esse raciocínio. Puxa vida, quem é o meu cliente? O que eu tenho que entregar para ele? E como é que eu reduzo ao mínimo a minha despesa para agregar valor? Como é que é essa construção? Como é que é isso na sua mente? Bom, não por acaso essa o resultado está como última pá dessa tríplice, porque é a consequência dessas outras 2 coisas, né. Como eu falei, é claro que quando a gente fala pessoas, é a simplificação e depois abre um monte de planos, carreira, projetos, clientes, a gente fala clientes e abre um monte de iniciativas, relacionamentos, CRM, forma de atender, inovação, sortimento, tudo mais. E no final disso também resultados, quando a gente fala resultado, abre uma caixa enorme de coisas que precisam ser feitas, e nesse momento, nesse ano, e de verdade não tem sido diferente na última década, mas assistimos um ano mais difícil, mais agudo nesse sentido, temos custos subindo maiores do que receita. Então é preciso ter um equilíbrio muito grande nisso, tomar decisões que nem sempre são as que gostaríamos de tomar no momento de maior exponencial econômico, mas é um momento de muito cuidado, muita atenção. Começamos desde a segurança de caixa, com o tamanho de expansão que nós vamos fazer, com onde nós vamos colocar os investimentos, com o tamanho de estoque que nós vamos trabalhar para garantir o giro correto e a segurança de caixa da empresa, mas também muito pautado em o tamanho de recurso que nós temos de receita, como reduzir perdas. Perdas têm sido um agravante no varejo nacionalmente, ninguém está escapando disso, porque neste crescimento concorrencial também nós brigamos muito por um frescor que permanece na loja
e às vezes está lá para eu quero ser uma loja fresca, mas não estou faturando tudo o que eu gostaria naquele ambiente, porque abriu um concorrente na frente, e da mesma forma o concorrente está fazendo isso, e nós 2 estamos perdendo, aumentando perda, porque o cliente que vai numa ou noutra loja compara que é o mesmo frescor. Então, perdas têm sido um agravante que nós estamos tentando dominar, sem contar o aumento de furtos que tem acontecido no varejo alimentar. E aí, depois de perdas, nós temos trabalhado fortemente em eficiência e efetividade nas despesas, o que de fato é relevante e importante para o cliente primeiramente, e o que possam ser custos que não são tão necessários numa operação e num momento como esse. Afinal, é preciso lembrar que tudo que se coloca de custo em varejo também se transfere para o preço para o consumidor. Então, se nós queremos atender ele da melhor forma, com o melhor preço, nós precisamos começar por uma geração de custo também com eficiência e efetividade. Olha, você falou uma coisa muito legal, que é um aprendizado para mim, que é a gente entender exatamente qual é o problema que a gente quer resolver. E e não ir além disso, porque às vezes a gente quer achando que adquirindo muitas soluções, a gente vai fazer uma evolução em relação ao problema, mas na prática, às vezes uma solução bem implantada resolve o problema. E isso de fato é uma coisa que se distrai muito. Então a questão de entender o problema, fazer um bom diagnóstico, e aí tentar entender aquilo que de fato vai fazer esse ponteiro se mexer com calma, sem ansiedade da procura por uma solução mágica que obviamente não existe, mas sim por uma solução que é construída, que é lutada para que esse problema seja resolvido, né. Então acho que essa questão muito importante, muito pé no chão que você está trazendo para a gente. Agora, quando a gente pensa, hoje, eh, nas grandes fronteiras de comportamento, a gente está sempre vendo a economia digital, economia digital. Então, como é que você está vendo esse movimento, sem falar de soluções miraculosas, mas como é que o consumidor está lidando com essa coisa do digital na tua região? Como é que ele está evoluindo em termos do e-commerce? Como é que você está percebendo essa, essa jornada em cidades mais ao interior, em comunidades mais rurais ou dentro de uma plataforma de pessoas de idades diferentes? Como é que você percebe? Vou te contar uma breve história sobre a visita que eu fiz a um amigo que tem um grupo de lojas, de mini lojas, de, de condomínios, e ele me contava que estava prestes a contratar um serviço para melhorar a distribuição dele. Mas eu olhei para a distribuição dele, sinceramente, super funciona. E eu falei, cuidado para não contratar uma solução para um problema que não existe. E nós, nas empresas, temos frequentemente essa tentativa de pessoas que querem vender soluções para problemas que nem sequer existem ainda. Isso é geração de custo. Então, nós temos que ter muito cuidado, de fato, com o que agrega de valor para o negócio, para o cliente, para as pessoas. Isso traz o que de benefício? É preciso fazer quase que um estudo de viabilidade para cada coisa que nós queremos implantar de custo. E num momento como esse que nós estamos vivendo, é preciso ter coragem para tomar decisões de desmobilizar custos que talvez tenham sido contratados num momento econômico de maior pujança e que ofendia o DRE de uma empresa numa proporção menor e que passa a fazer diferença. E cometem exageros, gestores que passam da conta na tentativa de atender tudo e todos de qualquer forma, e isso também depois se traduz em um prejuízo enorme. Legal, legal. Bom, voltando aqui à questão de resultados, o que eu tenho tratado muito no meu dia a dia é a conexão com a indústria. Eu não consigo imaginar, você ter resultados se você não tem uma cooperação com a indústria. Esse é o termo correto. Não,
aquela jornada de frição, aquela jornada de busca, né, de sim, melhor preço, sempre é bom ter o melhor preço, mas eu acho que é melhor preço para todos, né. Qual é o melhor preço? O melhor preço tem que ser melhor preço para a indústria, para o varejo, para o consumidor, essa jornada que gera crescimento, porque o preço está certo e é sustentável. Como é que você está vendo essa evolução em relação à cooperação com a indústria, que eu acredito que seja um dos pilares da sobrevivência e do sucesso do varejo nos próximos anos? Olha, a gente tem avançado aqui fortemente no e-commerce. Na empresa anterior que eu estava também, avançamos bastante e testamos a ampliação do e-commerce dentro do varejo alimentar. É fato que você vê aqui, por exemplo, pegando o exemplo atual, Porto Alegre tem um giro muito maior e uma amplitude muito grande para e-commerce. Você opera o e-commerce lá com muito mais percentual no faturamento de venda do que no interior. Mas também é uma verdade que cidades hoje de 30, 40 mil habitantes já têm esse hábito, já têm a circulação em menor proporção, mas tem. Cidades de 100 mil habitantes que me impressionaram, como Lajeado, por exemplo, que é uma cidade que tem um perfil, uma personalidade mais forte para um consumo e-commerce e que me impressionam. Nós temos lojas aqui que beiram quase que o duplo dígito percentual do faturamento da loja em e-commerce, o que é uma surpresa super interessante. Então, o que eu tenho dito é: nós precisamos atender o cliente na loja e refletir a nossa qualidade da loja no e-commerce para que ele tome a decisão de onde ele quer consumir e como ele quer consumir. Então, este cliente que no passado já nos pareceu que iria todo Ok. no digital, também não foi. E recentemente descobrimos que os clientes estão voltando a querer estarem presente no varejo e tocar, não só no varejo alimentar, mas em compras de outros varejos, querer tocar o produto e ter essa experiência física que nos parecia há não muito tempo que ela seria muito reduzida. Isso está provando que as lojas físicas vão permanecer e o digital deve continuar a sua jornada. Por que que ele expande? Porque era muito pequeno, mas ele não vai suprimir totalmente as lojas físicas por uma questão de experiência, de contato, que as pessoas também estão buscando na era digital. Ok. Eu estou pensando aqui, da gente começar a fazer um resumo, né, para a gente começar a fechar esse episódio, e eu achei muito interessante essa essa jornada de farol, né, e ele que leva aos resultados, e eu acho que a gente podia centrar nisso, né, pelo menos para mim foi o grande aprendizado. Primeiro na simplificação dos 3 pontos, das 3 variáveis, pessoas, clientes e o resultado, então ter a observação, os indicadores que mensuram, né, essas 3 variáveis essenciais, e essa busca constante em relação à simplicidade e ao custo baixo, que não é custo baixo pelo custo baixo, né, é o custo baixo pela flexibilidade de aguentar a tempestade, né, é um navio leve para poder aguentar o mar revolto. Navio pesado tem mais dificuldade quando a onda começa a ser muito grande e o mar começa a bater demais. Como é que você gostaria de concluir aí essa conversa para quem está nos ouvindo e arrematar um fechamento aí da tua linha de raciocínio? Olha, para mim ele é o sucesso dos próximos anos e foi o sucesso do varejo até aqui. Essa é uma relação de cumplicidade de resultados, é uma relação mútua. E quanto mais nós temos experimentado relações de longo prazo e que produzem cooperação para as duas empresas, melhor tem sido. Claro que negociação na mesa é negociação. Cada um vai estar defendendo o seu lado, a sua estratégia, e tem os momentos também, sim, de um atrito por melhores negociações, mas é um atrito produtivo, é um atrito que é bem combinado com uma parceria de longo prazo e com uma construção que traz benefícios e resultado para os dois lados. Qualquer indústria que queira que um varejo vá bem, ela vai estar indo bem. E qualquer varejo que queira que o seu fornecedor, essa indústria vá bem, também vai ir bem. Você tocou num ponto fundamental e eu tenho falado exatamente essa palavra: cooperação. Nós não podemos chamar fornecedores, nós temos que chamar parceiros, que no final do dia somos isso.
alguém que produz e nós somos Sim. aquele canal que vai levar até a mão do cliente, pelo menos um deles, o canal de varejo físico e também do e-commerce. Bom, sobre pessoas, para a gente concluir, eu acho que a gente tem diversos KPIs que podem nos dizer se as pessoas estão felizes ou pelo menos estão gostando do seu ambiente de trabalho. E você tem políticas de ouvir as pessoas, você tem o índice de turnover que te mostra se está girando muito do quadro, você tem uma série de indicadores, mas de novo, numa transição geracional em que você bem tocou num ponto, há uma ansiedade do imediatismo e as pessoas vão experimentar e trocar e também não está errado, alguns desses índices podem tornar confuso o que eu estou fazendo e talvez até tirar parte da convicção disso. Mas há uma coisa que qualquer líder que já está há algum tempo liderando pessoas sabe é que existe uma energia no ambiente de trabalho. Preste atenção como as pessoas estão no dia a dia e nós vamos entender se aquilo que está sendo feito está causando um ambiente minimamente sincrônico, em que os departamentos estão conversando pelo melhor de todos ou se estão se isolando para tentar um conflitar com o outro. É normal que um departamento que busca entregue para aquele que vai um passo à frente, que vai entregar para outro, que vai chegar ao ponto final dessa rotina de trabalho, haja algum conflito, mas que todos entendam que eles estão voltados para o mesmo objetivo e que todos se respeitem e olhem as suas lideranças com confiança. Um líder que inspira confiança, segurança, respeito, também traz muito disso depois no seu dia a dia. Com relação a clientes, é preciso ter ouvido, os clientes falam. E nós precisamos prestar atenção nas tendências, mas também naquele cliente que está com a gente, se ele está ou não sendo atendido naquela sua demanda, na sua missão de compras, naquilo que ele está procurando. Muitas vezes o cliente, antes de trocar de um lugar para outro, ele já avisou diversas vezes que ele não estava contente com alguma coisa e aquilo não foi dado a devida atenção. E muitas vezes um cliente está falando ou uma cliente está falando e outras dezenas que não falaram estão sentindo o mesmo atrito de compras. E comprar, ir a um supermercado fazer compra ou fazer um pedido via e-commerce para receber em casa é algo muito simples. Mas eu preciso chegar lá e encontrar uma vaga de estacionamento disponível, um carrinho que funciona, uma loja que tem iluminação, que está precificada, que tem frescor, que tem produtos disponíveis, que a jornada de compras é simples, não é cansativa. E por fim, que eu saia por um caixa que eu não tenha atrito para conseguir realizar o meu pagamento e de preferência seja bem atendido com um sorriso. E aí os resultados que são consequências dessas duas coisas e mais a óbvia gestão de perdas e despesas e do quanto também eu gero de receitas através daquilo que você bem tocou, da parceria com a indústria, as melhores negociações para gerar um faturamento saudável, a melhor margem possível e a contenção de perdas que seja algo que não atinja o cliente, que eu consiga apresentar uma solução para ele no ambiente de compra, mas que também não seja um dreno de resultado. E, por fim, a contenção óbvia de despesas que não são geradoras de valor para o cliente ou para a empresa. E aí nós teremos com certeza um alinhamento final disso com resultados positivos. Podem ser turbulentos no momento mais difícil, mas serão positivos e constantes e crescentes. Muito bem. Uma visão otimista e baseada na experiência. Acho que a gente também, recentemente eu li, depois tive num evento, uma pessoa falou sobre isso, de que o grande líder hoje, que entrega o que as pessoas realmente desejam, é o líder que entrega a esperança. Olha que coisa bacana, as transições e as mudanças estão tão altas que as pessoas estão sedentas por quem transmita esperança, um caminho para a vitória. E eu acho que o que você está dizendo é que você tem um caminho, você tem uma jornada e que você mensura essa jornada de uma forma tal que as pessoas compreendam e possam estar engajadas aí na tua jornada. Quero te agradecer por esse tempo e por esse aprendizado aí, foi muito legal. Eu já estou usando o que você falou, eu acho que aqui eu sou o número 1 a utilizar o que eu aprendo aqui, porque sempre tem coisas muito interessantes, e você trouxe para a gente algumas coisas preciosas que se encaixam bem para a minha jornada. E para você que está assistindo a gente, eu quero de novo te agradecer, esse é o motivo da gente estar junto, e da gente estar trabalhando aqui
Hoje eu estou no Rio de Janeiro, e o outro está lá no Rio Grande do Sul, e a gente está trabalhando juntos aqui durante o dia para oferecer para você mais conhecimento para que você possa ter sucesso e continuar triunfando. E para encerrar, então, desejo a você sucesso e bons negócios.